Olá pessoal, antes de mais nada eu tenho uma pequena novidade. A resolução dos vídeos vai estar melhor agora, porque durante a semana eu reparei que o meu software de gravação estava reduzindo a resolução dos vídeos que eu estava gravando. E como eu mudei isso, a imagem vai estar com uma resolução melhor para vocês a partir de agora. Provavelmente foi algo que aconteceu em uma das mudanças que eu fiz no computador e eu não notei, porque você muda algumas coisas e você tem que reinstalar os programas, né? E nisso a resolução caiu e eu não tinha reparado, tá certo? Bom, vamos lá. Nós temos besteiras tanto de teístas quanto de terraplanistas hoje. Vamos lá, começando com uma mocinha que vem com um argumento que criança de pré-escola percebe o erro. Ela vem com isso para mostrar que mulheres também podem falar besteira e católicos também têm direito de passar vergonha. Não são só apenas homens evangélicos que têm o monopólio da vergonha teísta na internet, né? Ela fala ali, se diz ateu, mas quer ser enterrado, sendo que o funeral, como conhecemos, é cerimônia religiosa criada pela Igreja Católica. Não. Ritos funerários, incluindo o enterro, antecedem e muito a Igreja Católica. A Igreja Católica foi surgir coisa de pelo menos um século depois do amigo imaginário cristão, né? Eu não lembro agora qual foi a data, mas foi depois ali, porque foi quando os romanos adotaram a questão do cristianismo. Enfim, eles estruturaram ali, escolheram os livros que seriam considerados canônicos e os livros que seriam ignorados, porque no começo do cristianismo você tinha várias pessoas, cada uma vomitando a sua versão do cristianismo, como a gente tem hoje, diga-se de passagem, e isso criava muito conflito entre uma versão e outra, e aí a igreja, para se organizar, precisava pôr a casa em ordem e falar, não, isso aqui vai ser considerado heresia, para de falar isso, a gente vai apagar isso, e isso aqui que a gente tem interesse vai ser a verdade de agora em diante. Enfim, então nós temos aí essa questão dessa menina passando vergonha com isso. Até criança pré-escolar já ouviu falar dos egípcios, das múmias, dos sarcófagos, das pirâmides, né? Então até criança pré-escolar sabe que aí tem coisa errada, mas ela não sabe. Dói ouvir uma coisa dessa, né? Mas fazer o quê? Mas a gente tem mais bobeiras vindo pela frente. Mas esse é um dos argumentos mais idiotas que eu ouvi na minha vida. Mas vamos seguir. Peraí, que eu fiz caquinha. Aqui, pronto. Alguém fez um post ali fazendo uma brincadeira. Nada lá muito ofensivo, nem nada. Só falando, não podemos beber, Jesus, somos crentes, porque tem alguns crentes que se recusam a beber. E até onde eu sei, no cristianismo não tem nada que diga que proíba alguém de beber álcool. Muito pelo contrário, o vinho é usado na cerimônia católica, por exemplo. Enfim. Aí vem o bobão que se incomodou e fala ali,
O vinho não tinha teor alcoólico antes, seus ignorantes. Desculpa, o antes eu coloquei ali por minha conta, mas ele fala ali, o vinho não tinha teor alcoólico, seus ignorantes. Tinha. Porque o processo da fabricação do vinho gera o teor alcoólico. O processo de fermentação gera a presença do álcool no vinho. Mas fazer o quê? Né? Se ele quisesse argumentar que não era tão alcoólico, tudo bem. Ele que trouxesse as fontes para mostrar que era o caso, mas tinha teor alcoólico. Enfim, o vinho e a cerveja são uma das bebidas mais antigas que a gente tem, né? E ambos vêm do processo de fermentação, então ambos sempre foram alcoólicos. Se não tem um processo de fermentação, não é vinho, é suco. Mas aí vem uma outra pessoa e apontou uma outra coisa interessante aí. A pessoa coloca ali: então Ló engravidou as filhas tomando que suco? Porque, caso alguém não saiba, tem a passagem do Ló em Sodoma e Gomorra ali. Ele morava numa das duas, eu não lembro qual exatamente. E o Deusinho lá na Bíblia, ele manda anjos visitarem essas cidades aí para ver se tinha alguém que merecia ser salvo ali ou se podia destruir tudo. E aí os anjos vão visitar ali a cidade e o povo da cidade tem umas ideias aí de arrastar os anjos ali para uma diversão, né? E o Ló fala: não, vocês não podem fazer isso porque os anjos são puros e que não sei o que. Anjos, venham comigo e vocês se divirtam aí com as minhas filhas. Façam o que vocês quiserem aí com as minhas filhas, para a multidão. Mostrando que a moralidade cristã deixa claro o quanto eles valorizam as mulheres, né? Entregando as próprias filhas para uma multidão que estava sedenta de diversão adulta, sem sequer falar com as filhas se elas tinham interesse nisso ou não. Ele simplesmente decidiu pelas filhas e jogou as filhas para a multidão. É uma coisa linda a moralidade cristã. E aí os anjos vão embora e eles decidem que o Ló e a família dele são os únicos que merecem sobreviver ali, e Deus pode destruir todo o resto. Então eles avisam Ló para ir embora com a família dele. E quando Ló e a família estão indo embora, a esposa do Ló olha para trás. Eles tinham sido avisados para não olhar, e por causa disso ela vira uma estátua de sal. Mais uma vez mostrando aí no dogma que as mulheres são incapazes de seguir os mandamentos, que elas não conseguem seguir uma instrução simples, né? E a mulher vira estátua de sal. Só que aí o Ló fica sozinho com as filhas e ele tem as necessidades dele. E ele já deixou claro que ele não se importa de forma alguma com as filhas, né? Então ele embebeda as filhas e tem uma noite de diversão ali com as filhas. E a Bíblia inclusive chega a comentar sobre o tamanho de tucujo do Ló, né? E que as filhas ficaram satisfeitas. Enfim, a moralidade cristã é uma coisa maravilhosa. Moralidade abraâmica, eu devo dizer, porque isso ainda é o Antigo Testamento. Mas essa aqui é da série que era melhor ter ficado calado. A piada inicial do post é bem menos doída do que o que vem depois. E essa aqui era outro caso que era melhor ter ficado calado também, que foi um terraplanista
Eu tinha comentado num post, ou eu tinha feito um post, eu não lembro exatamente qual foi o caso ali, e ele veio querer lacrar, comentando ali: Fábio, ficou fácil a vossa refutação, basta ir ao Google. Vamos ver a refutação dele? Porque ele está querendo dizer que a Terra é plana e ele colocou essa fonte aqui. Aí ele cita ali Pico Gaspar, 3.863 metros. Espera um pouquinho. No maciço dos, eu não sei pronunciar isso aqui, Écrins, ou qualquer coisa assim. Distância 443 quilômetros. E aí olha só, ele pegou o recorde de fotografia de paisagem. E é de uma universidade, esse artigo, né? A UF, é a Universidade Federal, AQS, eu não sei qual é o local aí. Enfim. O detalhe é que dos 3.867 metros do pico a essa distância, só 50 metros são visíveis. Aí você pergunta para o jumento, por que só 50 metros são visíveis se a Terra for plana, como ele diz? Ele não respondeu até agora. Ele chorou, mas ele não responde por que só 50 metros são visíveis. O que aconteceu com os outros 3.817 metros? E o resto da conversa, que foi uma conversa enorme, ele não citou mais nenhuma fonte válida. Essa foi a única fonte válida que ele teve e deu um tiro no pé dele. Ele pegou o pico Gaspardi e enfiou aonde o sol não brilha, literalmente, até que sobrou só 50 metrinhos. Realmente, a minha refutação é só conferir o resultado do Google que ele trouxe. Quando eu cliquei e vi isso aqui, primeiro eu não tinha visto a fonte, eu falei, vamos dar uma olhada, que besteira é essa, e fazer a refutação. Mas aí quando eu vi, eu falei, não, para que eu quero descer. O jumento, ele mesmo se refuta. Enfim, isso já tem quase uma semana, eu não vou lembrar mais detalhes aí do resto da conversa, mas foi uma choradeira de uns 2 ou 3 dias aí. O resto é aquelas bobagens que a gente sempre vê, então não vale muito a pena eu trazer aqui. Tem que fazer uma seleção do melhor do melhor. E aqui temos um rapaz, o Matheus, que eu não sei se ele foi num grupo teísta ou terraplanista e fez alguma publicação lá e atiçou as crianças ali, mas eles vieram com tudo em cima dele ali. Então mostra como se deu o dilúvio universal na Terra bola, pois até os relógios são planos e não bolas no pulso. Vocês conseguem entender o nível de besteira para se chegar nesse ponto? O nível de burrice? Em primeiro lugar, o cara, ele acha que houve um dilúvio universal e
essa é a verdade, não é ele que tem que provar, é você que tem que demonstrar que isso ocorreu no modelo científico. Ou seja, não apenas o jumento é terraplanista, mas o jumento é criacionista também. Então ele já vem com o petitio principii, com alegação especial, com ad ignorantiam, invenção de fatos, non sequitur e inversão do ônus da prova. Mas enfim, o Matheus trouxe o post pra gente, eu não pude interagir com esse jumento aqui em cima, então eu não tive oportunidade de responder e ver o que ele falou. Aí vocês podem ver que já é outro jumento vindo ali e respondendo também ao Matheus. Aliás, por falar nisso, grato pela contribuição aí, Matheus. Continua esfregando a realidade na cara desses burrinhos, que é sempre engraçado. No vírgula momentos atual, ou seja, a concordância é uma maravilha e ele coloca umas vírgulas assim maravilhosas. O que deve ser feito, no vírgula momentos atual, vírgula, o que deve ser feito, vírgula, é todos aqueles que acreditam, vírgula, e aqueles que não acreditam, vírgula, se reunirem e fazerem suas próprias pesquisas. Ponto. Vamos esquecer o que certos livros considerados sagrados, vírgulas, desculpa, eu errei aí, vírgula, a ciência a metafísica, vírgula. Ele encerra o comentário com vírgula. Eu já estou cheio de vírgulas, por isso que eu falei vírgulas agora. As vírgulas passaram do limite aqui. Mas vamos lá. Eu não vou ficar corrigindo os erros de português um por um. Vocês viram quais são os erros. A concordância é maravilhosa, as vírgulas não fazem sentido nenhum, na maioria, mas vamos lá. Ele acha que todos aqueles que acreditam e que não acreditam, não. Vamos começar aí fazendo uma separação aí, uma distinção. Eu não sei o que eu queria falar no começo, mas uma distinção. Talvez eu misturei distinção e separação, enfim. Entre crença em acreditar e conhecimento. A posição terraplanista e a posição criacionista são posições que se mantêm com base em crença. A pessoa acredita naquilo. O modelo científico não depende de crença. Ele é demonstrável. Ele é testável, ele é verificável de forma independente. Ele é corroborado por evidências. Ele é capaz de fazer previsões confiáveis e frequentemente com sucesso a respeito do assunto tratado ali, né? Você, com base no modelo científico, consegue fazer uma previsão de algo que vai acontecer dentro da área que aquele modelo estuda, e a previsão vai ter um resultado de acordo com o modelo, né? Se não acontecer isso, ou você cometeu um erro, ou o modelo está errado e ele é substituído. Então qualquer modelo que se mantenha está correto, porque ele sobrevive a esse clima. E ainda tem também a questão do Popper. Eu esqueci o nome do crivo do Popper. Falseabilidade, desculpa, estava dando branco, estava na ponta da língua. Os modelos científicos, eles são falseáveis, ou seja, quando você propõe um modelo, você tem que propor uma forma que aquele modelo possa ser testado e verificado e demonstrado falso. Não que ele vá ser demonstrado falso. Se ele for demonstrado falso, ele cai. Mas ele deve ser passível, ser capaz de ser provado verdadeiro ou falso.
Tá? Por que existe esse crivo? Porque às vezes você pode formular um modelo em que não importa o resultado que você tenha, você consegue formular uma explicação para tornar aquela resposta válida. Marxismo é um dos exemplos em que você sempre consegue reformular para que a resposta esteja correta. Ele não é falseável. Por isso, o marxismo é uma questão filosófica, não científica. Tá? Ele não atende esse crivo. Ele atende os outros crivos, mas não atende a esse crivo, então ele não é ciência. E é por isso que é importante cumprir todos os crivos, para que algo seja considerado conhecimento científico. Tá? Mas, deixando essas coisas de lado, então nós temos aí a questão de que ele tenta colocar todo mundo no mesmo plano, quem aceita a bobeira dele e quem não aceita a bobeira dele, como se tudo fosse a mesma coisa. Ele quer reunir todo mundo para que as pessoas ali façam as próprias pesquisas. Não. Quem tem que fazer pesquisa é quem tem formação no assunto. Porque a pessoa que tem formação no assunto, ela é treinada naquilo. Ela recebeu o conhecimento necessário para saber como testar aquilo. Não é um Zé Caquinha qualquer aí que não sabe nada do assunto e está agindo com base em achismos. A ciência se faz... nós produzimos conhecimentos novos a partir de conhecimentos que nós já temos. Ninguém começa do zero. Aí ele propõe ali, vamos esquecer que certos livros considerados sagrados, concordo, vamos esquecer os livros sagrados. Só que ele coloca no mesmo patamar, vamos esquecer a ciência. Não! Sem a ciência, nós não temos a civilização moderna. Todos os luxos que nós temos hoje, todos os recursos que nós temos hoje, é produto da ciência. Você está com calor, o ventilador, produto da ciência. Você está na internet, seja num computador ou um celular, produto da ciência. Não só o dispositivo em si, mas a internet também. Você quer assistir um filme, quer assistir uma série? Ciência. Você quer ler um livro? Ciência. Porque teve que se desenvolver a tecnologia da produção de papel, desenvolver a tecnologia de impressão. Já existia livros antes disso? Existia. Mas também foram outros métodos mais arcaicos e os livros não eram tão grandes ou tão comuns como eram hoje. Tinham um custo absurdo e precisavam constantemente serem refeitos ali por pessoas copiando eles uma vez após outra, porque se deterioravam muito rápido. E aí continua, a metafísica. Eu não sei o que ele quer dizer com a metafísica aí. Então a gente deixa de lado, porque ele provavelmente não sabe o que é metafísica. Metafísica implica algo além da física, mas ele também pode estar se referindo à metafísica como uma questão da filosofia, só que com esse nível de instrução eu duvido que seja. Ele provavelmente está querendo dizer que existe algo além do mundo físico e querer inserir isso aí de graça. Ele quer deixar as crenças de lado? Parabéns! Deixa as crenças de lado, mas a gente não pode deixar a ciência de lado. O meio do caminho entre a sanidade e a insanidade ainda é insano. O meio caminho entre a racionalidade e a irracionalidade ainda é irracional.
podia ter refeito isso aí, mas dado o nível de instrução da pessoa, eu duvido muito que conseguisse. Duvido muito. Vamos lá, vamos pro próximo, porque a gente tem que encerrar com algo bacana. Não era a mocinha do começo, eu tinha a impressão que era ela, mas não é. Eu acho que é uma outra pessoa. Porque é o cara que usa o símbolo do Xbox como foto do perfil. Aí o jumentinho, que tem um nome que começa com J já de jumento, para deixar claro. Não que todo mundo que começa com J seja jumento, mas esse aqui é. Ele vem se fazer de vítima ali. Olha tipo de pessoa, faltou o artigo ali, mas vamos deixar os erros de português de lado, porque senão a gente não sai daqui. Olha tipo de pessoa que se diz ser ateu, se julga mais inteligente e que sua teoria é verdadeira. Um covarde que manda mensagem ofensiva se escondendo atrás da internet. Isso é ser ateu. KKKKKK. Vamos lá. De pouco em pouco aí. Ele está dizendo que um ateu foi e atacou ele por mensagem privada. E ele deixa a mensagem privada ali. A gente vai ver qual é a mensagem privada. E aí vocês me dizem se é ofensivo ou não é. Também me digam aí se vocês acham que os ateus podem se julgar mais inteligentes com base no que esse cara falou e na resposta que ele colocou aí dizendo que foi ofensiva. Vocês me dizem isso no final aí. Me digam a opinião de vocês em relação a isso. Aí ele fala que sua teoria é verdadeira. O jumento, a teoria que você está falando, seja ela qual for, seja sobre o formato da Terra, seja evolução, seja ela qual for, porque eles se doem demais com a ciência para a gente saber exatamente a qual teoria eles estão se referindo, sem que eles digam qual é, né? Então, foi algum conteúdo científico que ele deveria ter aprendido na escola e ele não aprendeu. Mas o simples fato dele estar falando que se refere a uma teoria científica já deixa claro que ele não entende o que é teoria científica, que é o maior grau de uma ideia em ciência, que precisa passar por todos os crivos de conhecimento da ciência para que um modelo seja chamado de teoria. Para ele, teoria é um achismo, igual a crença dele. E aí ele se dói porque alguém aponta isso para ele. E agora vamos à mensagem que ele diz que foi um ataque covarde a ele. A mensagem ofensiva e covarde. Eu censurei o nome e a imagem da pessoa porque eu não quero ninguém sendo incomodado desnecessariamente. Não tenha qualquer razão para incomodar esse rapaz aí. A gente não tem a mensagem inteira, a gente só tem o trechinho que incomodou ele. Então a gente vai ficar com esse trechinho apenas. O suposto ateu, porque não dá pra gente ter certeza que o cara é ateu com base nisso, mas provavelmente é, né? Quando vocês postam merda, falando merda, afirmando que esses tal deuses imaginário existe, vocês não postam fonte ou não falam, e aí vem o resto do argumento. Português foi perfeito? Não, não foi. Não vou proteger em relação a isso. Mas o que ele está falando está certo. Vocês vêm postar caca e aí depois se doem. E sim, até que vocês demonstrem que qualquer Deus é real,
esses deuses são considerados imaginários, de qualquer religião. E o que ele aponta aí está certo. Até que vocês demonstrem como real, é imaginário. E adivinha só, Tomás de Aquino coloca o ônus em vocês. Um dos teólogos cristãos mais conceituados da história do cristianismo. Na Suma Teológica, ele fala que vocês devem demonstrar a existência de Deus pelos efeitos. Isso é a essência da resposta de Aquino ao argumento de Anselmo. Que Anselmo dizia que a premissa Deus é autoevidente, que ninguém precisa se preocupar com a existência de Deus, que ela é verdadeira, pronto, e acabou. O Aquino fala, o Aquino como cristão medieval, ele fala, a proposição é autoevidente, mas ela precisa ser demonstrada pelos efeitos. Ele não podia ser mais claro do que isso, primeiro porque ele era cristão, e segundo porque se ele fosse mais claro do que isso, ele ia para a fogueira. Estamos falando da Idade Média. Você tem um teólogo cristão ter os culhões de falar isso, é simplesmente meus parabéns para Aquino. Falou caca sobre um monte de coisa, mas ele teve culhões em relação a isso. E não é culpa dele algumas das cacas que ele falou, porque ele era medieval, então a moralidade dele era a moralidade da época, o que pra gente hoje é simplesmente absurda. Enfim. Mas ele acertou nisso. Mas esse sujeito nunca ouviu falar de Aquino. Enfim. Ele se incomoda que alguém cobrou a ele que a fantasia dele não é verdadeira porque ele quer que ela seja, que ele tem que provar ela, e que eles precisam apresentar fontes válidas, que normalmente eles não apresentam nem sequer fonte. Quando apresentam fonte é uma choradeira, porque a fonte, porque você fala que você aponta que a fonte não é uma fonte válida, e aí eles começam, mas eu que acredito e é verdadeiro porque eu quero que acredite, que seja verdadeiro, porque eu acredito que é, e assim vai. Deus é verdade porque está na Bíblia, a Bíblia é verdade porque Deus é verdadeiro, e começa a choradeira circular. E isso não é algo apenas dos cristãos. É mais comum a gente ver cristão fazendo isso, porque a gente está em uma sociedade em que a maioria é cristã. Mas aqui no canal mesmo eu tenho vários outros religiosos passando vergonha de religiões diferentes. Tem um vídeo que é um dos meus favoritos aqui no canal, que é o argumento de que o Corão ou Alcorão é perfeito, é verdadeiro, não tem nenhum erro. E eu respondo isso mostrando pro jumento islâmico, no caso, que tem erro no Alcorão. E eu cito a passagem em que o Alcorão diz que o sêmen é produzido no peito. E eu até proponho ao jumento islâmico se ele topa cortar as joias da família, que elas não vão fazer falta para ele, não é? Se a função delas, a função principal delas, é produzida entre as costelas e a coluna, como diz o Alcorão, né? Como diz o Corão ou Alcorão, para ser claro, porque senão fica redundante. Entre as costelas e a coluna tem que ser no peito, né? Então mostra aonde no peito é produzido o sêmen. Eu fico guardando.
enfim, livros religiosos não são fontes confiáveis para nada, além de você debater questões do próprio dogma. Você pode apontar o livro religioso como fonte para falar do dogma daquele livro, porque ele estabelece o dogma, né? E dogma, por definição, não é questionável, não é passível de correção, porque é imutável. E aí você tem o grande problema das religiões, porque aquilo que era argumento da ignorância vomitado por pessoas ignorantes para os nossos padrões de hoje, que viveram há milênios atrás. No caso do islamismo, há pelo menos 1000 anos, um pouquinho mais do que isso, mas no caso de outras religiões, como o cristianismo, por volta de quase 2000 anos. E no caso do judaísmo, alguns milênios. No caso do hinduísmo, também alguns milênios, enfim, e assim sucessivamente. Quando essas religiões foram criadas, não se tinha o mesmo acesso à ciência que a gente tem hoje. E mesmo quando o acesso à ciência é maior, no caso dos Mormons, que são bem mais recentes, tem alguns séculos, e no caso da cientologia, ainda assim as religiões vociferam conteúdo anti-ciência. Então elas não são fonte confiável para se falar de moralidade, elas não são fonte confiável para se falar do mundo natural. E é isso aí, gente. Esses são os teístas e os criacionistas passando vergonha dessa semana. Eu gostaria de, antes de encerrar, me compadecer das perdas que podem ter sido sofridas aí por qualquer um de vocês que tem algum conhecido que estivesse em Taiwan ali, ou caso vocês tenham passado pelo terremoto, né? Eu não subestimo esse tipo de coisa, porque há muitos anos atrás, antes da internet ser algo comum, quando eu ainda trabalhava numa ONG com alguns colegas de profissão e algumas pessoas de outras profissões ali, nós tivemos uma família de pacientes que tinham sofrido uma perda por causa de um desastre natural, num tsunami que teve, foi no começo do milênio, não lembro agora exatamente qual foi o local, mas pegou a Ásia de uma forma em geral ali. Não foi o mais recente que levou ao acidente nuclear no Japão, foi um antes disso, tem uns 20 e poucos anos. E a gente trabalhando aqui no Brasil acabou trabalhando com uma família que sofreu perdas lá, então eu não subestimo a possibilidade de que alguém sofreu alguma perda. Meus pêsames para quem sofreu qualquer perda nesse sentido. E a gente vai encerrando por aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais.